Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes do programa Café com a Bíblia, aqui na Rádio Web Farol de Laguna, a rádio que ilumina você. Estamos mais uma vez aqui para trazer para os ouvintes, para todos que estão ligados ou que vão assistir a programação posteriormente, lindos louvores para adorar a Deus, também reflexão sobre a Bíblia Sagrada. Neste momento vamos orar, vamos iniciar com uma oração este programa para a glória de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, chegamos diante da Tua presença, Senhor, nesta manhã de quinta-feira. Te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos, reconhecemos que Tu és o único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas. Ó Senhor, que nos formou, Senhor, segundo a Tua imagem e semelhança, e que nos amou de tal maneira que deu Teu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Pai. Estamos aqui nesta manhã com este programa Café com a Bíblia para glorificar o Teu nome e proclamar, Senhor, a Tua santa palavra, Pai. Fica conosco no decorrer da programação e abençoa cada ouvinte, ó Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que vier, Senhor, a assistir este programa, Senhor. Em o nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus, esta manhã já está começando a esfriar um pouco, né? Acho que já chegamos no outono, nem sei, o tempo está tão assim, e a gente perde um pouco às vezes a noção das coisas, mas o tempo hoje está muito bom aqui na cidade de Laguna, Santa Catarina, graças a Deus. Meus amados, queremos ler aqui um texto bíblico que está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 5, versículo de número 39, um texto bíblico muito conhecido. Diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqui Jesus estava falando ao grupo de judeus que havia se reunido ali para questioná-lo, logo após Jesus ter realizado aquela cura do paralítico, e o que chamou bastante atenção das pessoas, né? Porque houve uma reunião de pessoas e Jesus aproveitou a ocasião para explicar a sua missão, né? Porque que ele veio à terra, porque que ele teria que sofrer, morrer, crucificado, né? E Jesus explicou tudo isso, e por que ele também ressuscitaria ao terceiro dia. E ele estava explicando isso ali para os judeus, que eram pessoas que já deveriam ter um conhecimento, né, espiritual acerca desta missão do Messias. Mas eles examinavam as Escrituras, buscando maneiras de criar novas normas, novas regras para seguir a Torá, a lei de Moisés, mas o conhecimento espiritual, o conhecimento sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, e isso eles não estavam conseguindo captar. Então Jesus falou para eles: você examina as Escrituras, mas examina corretamente, examina, né, da forma adequada, usando as ferramentas adequadas, fazendo a interpretação adequada, porque as Escrituras falam de mim, as Escrituras falam da minha vinda. Eu não estou aqui
num vácuo cultural. E, na verdade, eu estou cumprindo as profecias que estão lá nas escrituras de vocês. E vocês passam por elas diariamente e não conseguem ver o que está diante dos seus olhos. Então aqui tem uma lição muito importante para nós hoje, irmãos. Nós temos a Bíblia impressa em 66 livros, que é a palavra de Deus, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, que homens santos, separados e chamados por Deus, trouxeram a revelação de Deus à humanidade. E é essa palavra que faz a diferença, essa palavra que realmente nos alimenta espiritualmente, essa palavra que, em última instância, vai nos levar para o céu. Então nós temos que examinar as Escrituras dia e noite, ler as Escrituras com dedicação, com zelo. Nós temos falado isso aqui no nosso programa aqui, pela graça de Deus, e também o pastor Levi comenta ali no seu programa Café e Comunhão, e outros irmãos também que têm programação aqui na Rádio Web Farol. Oração e Bíblia. Essas duas coisas são imprescindíveis para a igreja, para o cristão, para que ele possa crescer espiritualmente. Então temos que examinar. Se Jesus falou isso para homens que eram estudiosos, que diariamente se debruçavam sobre os rolos ali das Escrituras, mas mesmo lendo, havia um véu nos olhos deles, eles não conseguiam enxergar o sentido real, o sentido verdadeiro daqueles textos que eles estavam lendo. Mas nós que somos cristãos, que examinamos os mesmos textos que aqueles judeus examinavam, aqueles escribas e fariseus, nós vemos ali sinais claros e inequívocos, que se comprovaram, que se confirmaram no Messias, em Jesus de Nazaré. Mas eles não conseguiam enxergar isso. Então nós temos, irmãos, esse é algo que nós vamos sempre enfatizar aqui para os irmãos, que a proposta do programa é esta. Nós temos que examinar a Bíblia dia e noite, e temos que examiná-la da forma correta, da forma adequada, usando a hermenêutica, a interpretação correta, a exegese correta, e para que a gente possa ter o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do texto bíblico e aplicá-lo às nossas vidas. Amém, irmãos? Então, esse é o texto, a reflexão que nós temos hoje. Vamos ouvir agora um lindo louvor, vamos ouvir nosso primeiro louvor e depois nós voltamos para continuar falando um pouco mais da Bíblia Sagrada. Vamos ouvir o primeiro louvor, Espírito Enche a Minha Vida, que é um hino da harpa cristã, de número 688, e está sendo cantado pelo irmão Geiser Maia. Vamos ouvir esse lindo louvor e vamos meditar nesta palavra. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder,
Diante eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Web Rádio Farol de Laguna, Santa Catarina. Muito bem, ouvimos um lindo louvor para adorar a Deus, né? Espírito, enche a minha vida. É o que mais precisamos, né, irmãos? Cada dia mais ser cheio do Espírito Santo. E Ele quer nos encher, né? Nós temos que estar sempre buscando a presença de Deus, sempre orando, sempre lendo e meditando na palavra de Deus. E assim vamos ser cheios do Espírito Santo. Compartilhe esse programa aí, se você está gostando, deixa aí um like, né, um joinha. Compartilhe aí nas suas redes sociais, né, não só o nosso programa aqui, Café com a Bíblia, mas também logo em seguida nós vamos ter o programa Nova Manhã com o pastor Carlos Alberto, ali de Capitera. E também tem o programa do pastor Levi, que é o programa Café e Comunhão, que é segunda, quarta e sexta, das 9 às 10. O programa Nova Manhã é terças e quintas, das 10 às 11. Né? E tem também o programa do Logos, né? do irmão Anthony, que é das 11 às 11h30. Compartilhe aí e também as outras programações que nós temos. Temos agora também uma programação das irmãs da UFADLA, toda segunda-feira, né? Acho que é das 8 às 9, não é isso? Das 20 às 21 horas. Também tem o programa da Escola Bíblica Dominical, que é todo sábado, das 10 a 11h50. E outros programas também, o do irmão Passos também, que é gravado aqui, mas não sei qual é o horário que é veiculado. Sexta-feira, meio-dia. Né? E temos outras programações aí para levar a palavra de Deus através da Web Rádio Farol. Então compartilha aí nas suas redes,
né? Às vezes é uma maneira da gente evangelizar, irmãos. Às vezes um parente nosso não quer vir a uma reunião em um templo evangélico, às vezes por vergonha, por outro motivo, mas você pode chegar até ele lá com a palavra de Deus, né? Aqui todos nós estamos falando da palavra de Deus, tocando aqui belos louvores de adoração a Deus, e isso pode, né, preparar o terreno para quando você novamente for convidado para vir a uma reunião na igreja, ele já vai estar com o coração amolecido, porque o Espírito Santo vai estar trabalhando através das palavras, das reflexões e também dos louvores. Amém? Então compartilha aí, nós já temos aqui alguns irmãos, né? O irmão Alberto Miteré, né? Que é lá da Assembleia de Deus de Caçador, está também mandando aqui um cumprimento. O evangelista, irmão Marco Geraldino também, está dizendo aleluia, né? Também o pastor Carlos Alberto também está comentando aqui, Deus abençoe a todos os ouvintes, a equipe dessa programação abençoada. Pastor Levi, nosso pastor presidente aqui da Assembleia de Deus em Laguna, também diz: boa programação, esse compartilhamento da palavra leva o crente a se firmar mais e mais na fé em Cristo. Sim, é isso mesmo. E é a nossa proposta, né, de sempre, né, que o crente se firme cada vez mais, né, na palavra, para se tornar mais frutífero. Também pastor José Mengara está dizendo a paz do Senhor, que bênção, Deus abençoe. Isso, irmão, continua compartilhando aí, né, incentivando outras pessoas a participarem também da nossa programação. Quero falar um pouco hoje aqui, né, no nosso programa, como o texto da Bíblia foi preservado, né? Nós falamos aqui no começo que Jesus estava ali, né, exortando os judeus a examinar as Escrituras, e agora eu quero dizer como é que essas Escrituras chegaram até nós, né? Porque foi um longo processo, né? São mais de 2000 anos para chegar até esse exemplar impresso que nós temos hoje em nossas mãos, esses 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, né? O texto, como a gente já falou aqui outras vezes, mas o texto do Antigo Testamento ele foi escrito primariamente em hebraico, que era o idioma, né, falado pelos israelitas. Mas no milênio anterior ao de Cristo, né, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, o aramaico, que era um idioma correlato com o hebraico, passou a ser o idioma do comércio e comunicação internacionais por todo o antigo Oriente Médio e chegou a ser o idioma oficial do Império Persa. Então o aramaico era uma língua bem parecida com o hebraico e era o idioma que era falado, e quando Jesus esteve na terra era o idioma mais falado ali na Palestina, né? Era o aramaico, porque o Império Persa dominou toda aquela região e impôs o idioma deles, que era o idioma oficial, né? O aramaico era como o inglês, mais ou menos comparando, né? Era como o inglês é hoje, aquela língua internacional, né? Aquele idioma internacional que geralmente se aprendia para poder se comunicar, né, com mais pessoas. Então nós temos 3 seções do Antigo Testamento que foram escritas em aramaico, né, que é em Esdras 4, de 4:8 até 6:18. Temos também Esdras de 7, capítulo 7, de 12 a 26. E também Daniel, capítulo 2, verso 4, parte B, até capítulo 7, verso 28. Esses 3 trechos foram escritos em aramaico, no original. Aí o Novo Testamento foi escrito em grego, que era o grego, né, um grego mais popular, chamado koiné, ou koiné, né, alguns pronunciam koiné, outros koiné. Muito bem, não era um grego clássico, né, que era o grego, era usado pelos escritores, pelos dramaturgos gregos antigos, ou pelos oradores, não, era um grego, né, mais comum, né, um grego do povo. E nós temos também, irmãos, o texto massorético, que era o texto hebraico sem vogais nem acentos, que estava razoavelmente definido já no fim do século I depois de Cristo, né? Que esse era o texto massorético, era o texto do Antigo Testamento, né? Que os judeus, né,
preservaram ali em hebraico o Antigo Testamento. E aí como é que era o material que eles usavam para preservar essas escritas, né? Eles usavam o papiro e depois, em seguida, passaram a usar o pergaminho, né? O material de escrita de uso comum era o papiro, feito de fatias de caule do papiro, uma planta aquática que crescia no Egito, ali nas margens do rio Nilo. Então eles tiravam fatias horizontais e verticais que prensavam juntas, e a tinta era feita de carvão vegetal, goma e água. Era assim que eles, né, escreviam, irmãos. Não tinha essa facilidade que nós temos hoje, né? Caneta, lápis, papel, e hoje, né, computador, tudo digital, nem imaginava isso, era bem mais complicado, né? O papiro tinha um problema, não era muito durável, tornava-se quebradiço com o decorrer do tempo, ou apodrecido na umidade e rapidamente se deteriorava. É por isso que se faziam várias cópias, uma atrás da outra, entendeu? Porque o papiro ele se deteriorava em pouco tempo, assim como o papel hoje também, né, dura muito mais, mas ele também vai se deteriorando, tem traça, vai ficando, dependendo do lugar onde você está, se tiver muita umidade, o papel vai também, né, se estragando. Mas o papiro a deterioração era bem mais rápida, né? Por isso que eles faziam cópias. E aí, nesse processo de copiar, às vezes o escriba, né, mesmo bem intencionado, às vezes acabava, né, esquecendo um ponto, trocando uma letrinha, né, mas nada que comprometesse, né, a integridade do texto bíblico. Isso também não eram todos os escribas, né? Alguns faziam isso e outros não. Então nós temos hoje tanto cópia, digamos assim, mais integral, e cópia que nitidamente houve uma pequena alteração ali em uma coisa ou outra. E depois do papiro, nós tivemos os pergaminhos, né? No século IV depois de Cristo, o papiro foi substituído pelo pergaminho como material de escrita. O pergaminho é preparado a partir do couro de bezerro ou de cordeiros, com granulação fina, e é muito mais durável, né? Até a descoberta recente dos papiros egípcios, todos os manuscritos existentes eram de pergaminho. Então, o pergaminho era feito de couro, aí já era um material muito mais durável, né? E aí depois nós temos também que nós temos até hoje, existe até hoje, né, os códices, que eram feitos, né, com um pergaminho. E era assim no formato, mais ou menos como se fosse o formato que nós temos hoje de um livro, né? Só que aí eles cortavam ali aquele quadrado ali, né, aquele retângulo que seria a página, né, em pergaminho, e juntavam vários pergaminhos e escreveu o Novo Testamento inteiro, ou alguns livros da Bíblia. Aí prendiam com algum tipo de material, e era o códice, chamavam de códice, e nós temos alguns códices até hoje. Aí, a partir daí, surgiram algumas versões antigas, porque é óbvio que as nossas versões modernas, em línguas modernas, demoraram para chegar, né? Primeiro, houve essas primeiras traduções. Nós tivemos essas primeiras traduções, né, que são os códices. E uma das mais conhecidas, irmãos, que até hoje é muito citada, foi a Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução feita para o grego, né, do hebraico para o grego do Antigo Testamento. Então, 70 estudiosos judeus foram contratados ou indicados pelo rabino-chefe da época, para traduzir isso a pedido do rei egípcio, para traduzir
o Antigo Testamento, que estava em hebraico, com alguns trechos em aramaico, traduzir para o grego. Então, esses 70 que, na verdade, segundo alguns historiadores, eram 72, mas eles chamam de 70, né, que é Septuaginta, 70, traduziram o Antigo Testamento para o grego. E esta versão, a Septuaginta, chamada Septuaginta, a versão dos 70, passou a ser a mais conhecida, a mais divulgada, a mais difundida ali naquele período ali do primeiro século antes de Cristo, durante o primeiro século também, dali que Cristo, né, esteve conosco. Era a versão que os apóstolos usavam, que os discípulos daquela época usavam, porque era que tinha a maior acessibilidade, estava mais acessível ao cristão comum, né? Em vez de os rolos ali da Torá e de outras partes do Antigo Testamento que existiam ali no templo e em alguns lugares, mas o acesso era muito mais difícil, enquanto a Septuaginta era, digamos assim, a Bíblia popular da época, né, que estava mais difundida, mais divulgada. Depois dessa Septuaginta, claro que não estou citando todas, mas teve outras versões para a língua siríaca, né, teve versões para outros idiomas, idioma etíope, antigo, até que chegou a Vulgata Latina. A Vulgata Latina, que é a versão oficial da ICR, da Igreja Católica Romana, que foi feita pelo Jerônimo, né? Jerônimo foi um grande tradutor da Bíblia, um pai da igreja também, e viveu ali pelo século IV depois de Cristo. E ele preparou, né? Já existia uma versão em latim antiga, ele achou que precisava melhorar e foi convocado pelos líderes da igreja na época e preparou a versão, a Vulgata, chamada Vulgata Latina, né? Aí, só que ele traduziu a versão latina antiga, a tradução do Antigo Testamento tinha sido feita a partir da Septuaginta, do grego. E Jerônimo preferiu traduzir o Antigo Testamento direto do hebraico, né? Fez uma tradução direta do hebraico. Só que havia o acréscimo, né, de outros livros, que não vem ao caso aqui, nós vamos talvez falar isso no próximo programa, que eram os livros chamados livros apócrifos, né, que nós chamamos de livros apócrifos, eles chamam de deuterocanônicos. Muito bem, então, depois dessa Vulgata Latina, ela durante 1000 anos foi a versão oficial da igreja. E só havia uma igreja aqui no Ocidente, né? A igreja ortodoxa lá no Oriente e a igreja, né, católica romana no Ocidente. E esta era a versão que se difundiu, né, a Vulgata Latina. Só que aí veio a reforma protestante, com Martinho Lutero, né, e os outros reformadores. E esses reformadores, né, uma das primeiras coisas, né, que eles definiram é que o cristão comum precisava ter acesso à palavra de Deus, às escrituras sagradas. E aí começaram a traduzir para os idiomas modernos. O Martinho Lutero, que foi digamos assim, né, o nome, né, que mais conhecido ali da Reforma Protestante, que começou a Reforma com as suas teses, 95 teses ali na porta da igreja do castelo de Wittenberg, ali na Alemanha. Ele traduziu a Bíblia, né, do hebraico e do grego para o alemão. E esta tradução do Martinho Lutero foi tão bem feita, né, foi tão assim extraordinária, que o pessoal praticamente diz que inaugurou o alemão moderno, né? O que o alemão é hoje praticamente se deve à tradução do Martinho Lutero, né? Foi uma tradução tão espetacular, e Deus na vida dele, né, irmãos, o Espírito Santo ali orientando ele. E a partir daquele momento que a Bíblia foi traduzida,
para o alemão, ela foi impressa ali houve, né, a invenção da tipografia moderna pelo alemão Gutenberg, e a Bíblia foi impressa, começou a ser impressa e começou a ser divulgada, chegou às mãos das pessoas comuns, não somente de sacerdotes, né, da igreja, mas de pessoas comuns. Começaram a ler, examinar as escrituras, começaram a ver que havia muita coisa errada, muita heresia, muito ensinamento falso, e a coisa se desencadeou ali através da tradução da Bíblia. Teve também traduções para o inglês, e outra, Wycliffe, né, que foi um tradutor inglês, William Tyndale, né, também foi um tradutor para o inglês antigo, até que chegou a chamada versão do King James, a versão do rei Tiago, ou versão autorizada pelo rei Tiago, né, que foi uma versão também muito conhecida. E a partir dessa versão do rei Tiago, aí a coisa realmente começou a se difundir cada vez mais. Até que um sacerdote português que morava lá na Indonésia, né, chamado João Ferreira de Almeida, começou a traduzir a Bíblia para a nossa língua portuguesa. Aí começou a tradução dele, não conseguiu traduzi-la toda, porque foi chamado às mansões celestiais, e outros companheiros dele de ministério concluíram a tradução em português, e com muitas modificações, muitas revisões, algumas mudanças, é a versão que nós temos hoje, graças a um homem que Deus usou, que se colocou à disposição de Deus, chamado João Ferreira de Almeida, né? Ali na Indonésia, hoje é a Indonésia, né? Ele estava ali como pastor missionário, enviado pela igreja holandesa. Graças ao trabalho dele, à disponibilidade dele de traduzir o texto para o português, é a Bíblia que nós temos hoje. Hoje nós temos várias versões da Bíblia em português, né? Outras que já não... A maioria, né, trazendo o texto, ou revisões do texto do João Ferreira de Almeida, como a nossa versão usada oficialmente na Assembleia de Deus, a Almeida Revista e Corrigida. E temos também uma revisão da corrigida, que é chamada Almeida Revista e Atualizada. Hoje nós já temos a NAA Nova Almeida Atualizada, todas baseadas no texto, na tradução do João Ferreira de Almeida, feita 2-3 séculos atrás. Esta é a Bíblia impressa que nós temos hoje, com revisões. Temos outras versões da Bíblia, né? Versão NVI, versão NVT, outras versões. E isso, irmãos, queridos ouvintes, foi a libertação da humanidade. Quando a Bíblia começou a ser impressa, começou a ser divulgada, começou a ser lida, começou a ser estudada, começou a ser meditada, começou a ser ensinada, começou a ser pregada, libertou o Ocidente das amarras, das heresias, né, dos falsos ensinamentos que a igreja vivia, né, na época. E nós até hoje temos essa missão, irmão, de divulgar a palavra de Deus. Ela é libertadora, irmãos. Ela liberta, é a verdadeira libertação, é a libertação que a Bíblia, a palavra de Deus, traz para a humanidade, né? Essas coisas aí de ideologias humanas não traz libertação nenhuma. Só muda de tipo de escravidão, só isso. A que traz libertação real, verdadeira, é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, esse aqui é uma pequena, claro que é um pequeno resumo, né, de como o texto da Bíblia foi preservado e como ele chegou até nós. E uma coisa interessante a se falar é que o texto bíblico, mesmo sendo um texto antigo, é o texto mais preservado que existe da literatura antiga. Hoje mesmo grandes escritores gregos, que foram muito divulgados na época, como Heródoto, Homero e outros, tem poucas cópias dos escritos deles conosco, enquanto que nós temos, né, da Bíblia,
aproximadamente 4.000 manuscritos, ou tanto da Bíblia quanto de partes da Bíblia, feitas entre os séculos 2 e 15 depois de Cristo. Então você vê que Deus, preservou o texto bíblico através de homens que copiavam e guardavam, e esse texto, mesmo com esse material sendo material que se deteriorava, foram copiando, nunca pararam de copiar o texto bíblico até que chegou até nós, Então, uma bênção, irmão. Graças a Deus, glorificamos a Deus pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus, por termos o privilégio de ter um exemplar da Bíblia, ou até mais de um, Hoje, qual irmão, qual cristão não tem mais de um exemplar da Bíblia, Nós temos aqui, vou mostrar aqui para os irmãos e para os ouvintes, Porque esse programa pode chegar a pessoas não cristãs também. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, Esta palavra que faz a diferença. Muito bem, graças a Deus, Vamos ouvir mais um louvor. Vamos ouvir agora o louvor Soldado Ferido, que está sendo entoado pelo irmão William Nascimento e pelo irmão Jairo Bonfim. Soldado Ferido, vamos ouvir esse louvor aqui, depois nós voltamos, em nome de Jesus. Choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixa o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo que a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo que a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor.
Laguna. A Assembleia de Deus ora por ti. 9h48. Muito bem, ouvimos mais um lindo louvor, Soldado Ferido, um clássico, né? Muito cantado, muito entoado nas nossas reuniões, nas igrejas. Lindo louvor nesta manhã para a nossa meditação. Meus irmãos, temos mais aqui algumas pessoas, alguns irmãos e irmãs que estão participando aqui da nossa programação. Temos o irmão João e a irmã Maria Alves. Pai do Senhor, pastor, estamos na escuta. Este programa é uma bênção. Continue divulgando, continue dando like aí para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Também a Faeste 500, Pai do Senhor, bom dia, bom dia. A irmã Jussaras também diz: esta programação da rádio é uma bênção, né? É feita para abençoar a vida dos ouvintes, né? Compartilha, nos ajude aí a chegar a alcançar mais pessoas. O irmão Sebastião Nunes também diz: a paz do Senhor, meus amados, estou ligado aqui na Capitera. E diz também: boa explicação do pastor, história e ciência juntos nos mostra como se iniciou o nosso conhecimento dentro dos ensinamentos bíblicos, né? Graças a Deus, irmãos. Então, falamos aqui em rápidas palavras, né? Fizemos um resumo, bem resumidinho mesmo, porque tem muito mais informação, né, sobre a história, né, da preservação das Escrituras. Graças a Deus. Também a irmã Aura diz: a paz do Senhor, povo de Deus. Também a Yasmin diz que está na escuta. Continue divulgando, irmãos. Aqui é para glorificar o nome do Senhor e divulgarmos a palavra de Deus através da Web Rádio Farol, né? Esta rádio aqui, ela alcança não só o povo aqui de Laguna, irmãos, ela está alcançando vidas no mundo inteiro, através da internet, da web. Então, é um veículo que nós temos que apoiar, temos que ajudar a divulgar, temos que orar pelos responsáveis pela rádio, orar pelos programadores, para que essa mensagem alcance vidas. Está sendo gravado, vai ficar ali no YouTube, no Facebook. Também nós temos o nosso app, né, que você pode baixar ali na loja, ali, tanto do Android quanto na outra lá, que eu esqueci o nome. E você pode baixar o nosso app e usar ali no seu smartphone, né? Continua divulgando, irmãos. É importante que mais vidas, né, sejam alcançadas. Então, assim, nós falamos um pouco hoje das Escrituras e queremos continuar incentivando os irmãos a estudar a Bíblia, né, a fundo. Então, se você quer se aprofundar no ensino bíblico, eu te aconselho a fazer se você ainda não fez, né, um curso bíblico, um curso teológico. Nós temos aqui na Assembleia de Deus em Laguna, na sede, em algumas congregações também nós temos o nosso curso de teologia, o curso básico e o curso médio, né? Nós temos aqui toda segunda-feira às 19 horas, está aqui o nosso material que nós usamos, né? E o curso é nada mais, nada menos, irmão, de aprender a Bíblia, né? Aprender a Bíblia Sagrada, né? A fundo, de forma sistemática. Se você não pode vir na segunda-feira à noite por um motivo de trabalho, por outro motivo qualquer, você pode fazer à distância, né? Então você procura a irmã Ana, como eu sempre falo aqui no meu programa, no 48, o código, né? 999-854344. 999-854344. Fala com a irmã Ana se você quer fazer o curso à distância, curso básico, curso médio, e nós temos também o curso avançado de teologia, né? Na indicação literária de hoje eu queria indicar este livro aqui, que é um livro que ajuda bastante, né, na correta interpretação da Bíblia. Vamos ver se eu acerto agora aqui centralizado na câmera. Olha aí, para ver se está centralizado.
É o livro do pastor Esdras Costa Bento, chamado Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Como interpretar a Bíblia de maneira prática e eficaz. Como interpretar a Bíblia de maneira clara e eficaz. Esta é a indicação literária de hoje. É um livro publicado pela nossa editora, denominacional, a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É um livro, entre outros, que ajudam a gente a entender a palavra de Deus, a entender da forma correta, e aplicar também, não só entender o que o texto bíblico diz, mas também aplicar a nossas vidas. Esse aqui é um livro muito interessante, e que vai nos ajudar bastante a se aprofundar, no conhecimento bíblico. Acho que dá tempo de ouvir mais um louvor. Nós vamos ouvir mais um último louvor e logo em seguida estaremos voltando para a nossa oração final e despedida. Vamos ouvir o louvor Não Chores Mais com o pastor Vitorino Silva. Quando ele chega é maravilhoso. Olhou para aquela viúva e disse assim: mulher, não chores mais. Uma alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo livrou a minha vida e enxugou o meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz. Quantos agradecem? Só os agradecem. E a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais, não chores mais, disse Jesus, quando minha alma resgatou. Não chores mais. Me deu razões, ele disse: sou o teu Deus. Depois o teu amparo. E depois teu sirabaxeira caramamamagarovexeu. Nesta alegria extravaso o meu contentamento. Cristo mudou a minha vida, tirou a minha vida do inferno, do eterno tormento. Hoje a minha alma agradece. Obrigado, Jesus, pela morte na cruz e a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais, não chores mais, disse Jesus, quando minha alma do inferno resgatou. Não chores mais, não,
chores mais. Sou o teu Deus. 9h58. Muito bem, ouvimos mais um lindo louvor do pastor Vitorino Silva, Não Chores Mais, né? Pastor Vitorino Silva aqui é figura carimbada aqui na programação, né? Os maiores adoradores das Assembleias de Deus no Brasil, né? E do mundo, pastor Vitorino Silva. Temos aqui a participação de mais alguns irmãos, a irmã Jusceli, esposa ali do pastor Vardoí, no Farol, diz: a paz do Senhor, estou na escuta aqui no Farol de Santa Marta. Muito bem. Também a Raíssa Nunes, a minha filha Raíssa Nunes, a paz do Senhor, bênção de Deus, pai abençoado. Ela escreveu aqui no comentário do YouTube, né? Deus te abençoe, minha filha, um beijo para você e eu te amo. A irmã Suzete Jesus diz também: a paz do Senhor, a paz do Senhor. Também a irmã Tânia: a paz do Senhor, pastor, estou ligado aqui na programação. Continue aí firme, mano. Daqui a pouco vai começar o programa Nova Manhã com o pastor Carlos Alberto, né? E continue aí ligadinho aí na programação, é sempre louvores abençoados, sempre palavras, né, inspiradas aqui pelo Espírito Santo, que nós somos apenas canal, né, irmão? Apenas instrumento nas mãos de Deus. Queremos agradecer a todos os irmãos que participaram e continue divulgando na quinta-feira que vem, às 9 da manhã, se Deus quiser e Jesus não retornar. Até lá estaremos aqui para mais um Café com a Bíblia. Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer uma oração final. Já estaremos encerrando esta programação hoje. Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, Senhor, nós, Senhor, nos dirigimos a Ti, Senhor, te agradecendo, Senhor, por esta hora que passamos aqui, ó Senhor, divulgando a Tua palavra, ó Senhor, tocando esses lindos louvores, Senhor, que é para a adoração do Teu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Ó Senhor, continua abençoando, Senhor, a Rádio Web Farol, aqui os irmãos, os pastores, ó Senhor, as irmãs também que, Senhor, estão fazendo programas aqui, Senhor, para divulgar a Tua palavra, que mais vidas sejam alcançadas, Senhor, que vidas sejam impactadas, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que a mensagem de salvação possa alcançar muitas vidas, Senhor. Pai amado, também oramos, Senhor, pelas famílias, ó Senhor, que estão com pessoas internadas, Senhor, nas UTIs, Senhor, passando por esse problema do Covid. Pai, oramos, Senhor, para que Tu console os corações, Senhor, daqueles que perderam seus entes queridos. Ó Senhor, oramos, Senhor, para que Tu, Senhor, estenda a Tua mão de poder e possa, Senhor, guardar e livrar, Senhor, o Teu povo, Senhor, guardar e livrar, Senhor, a Tua igreja, Senhor, neste momento difícil que a humanidade está atravessando, que nós possamos ficar firmes, Senhor, confiando em Ti, no Deus vivo, no Deus eterno, ó Senhor, porque sabemos no Deus que nós servimos. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe os irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo.